Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus repouse sobre todos nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo trazendo até vocês a inspiração do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, que tem encontrado espaço em nossos corações, na nossa mente, para que possa nos usar, ele possa fazer a obra de convencer o pecador de todos os seus pecados. Porque esse trabalho de alerta que nós temos procurado fazer aqui no nosso canal é um meio de nós levar o Evangelho da salvação. O Evangelho que o Senhor Jesus, ele fez questão de instruir os seus discípulos para que quando ele retornasse para o seu lugar de glória, depois de ter se apresentado como sacrifício a fim de que nossos pecados viessem ser perdoados e nós viéssemos ser livres da morte que um dia entrou por causa do pecado de Adão e Eva, Jesus nos devolveu o direito de voltarmos para o paraíso, que é a eternidade, que é o lugar que ele foi nos preparar. Então, nós estamos procurando aqui dar continuidade ao que o Senhor Jesus passou para os seus discípulos, por sua vez, fizeram o trabalho de casa direitinho, tornaram-se mártires, muitos deles. Paulo levou esse evangelho aos gentios e assim a igreja de Jesus, através daqueles que têm se comprometido com a verdade, que têm procurado servir a Jesus com integridade, com fidelidade, esse evangelho tem cada dia mais chego a pessoas. Então, esse é o nosso propósito, é levar até você o evangelho da verdade. Levar até você a verdade. Os meus lábios serão usados por Deus, doa a quem doer, não importa o preço que eu venha pagar, mas a verdade do Evangelho da salvação vai chegar até você, sem sofisma, sem dogmas, sem heresias. Por isso que eu sempre aqui eu recomendo a importância que tem das pessoas ter a Bíblia na mão, para que elas possam conferir. E ter a Bíblia, elas também ter, meus irmãos, o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá, que testifica as verdades sagradas. Por isso que em João, o Evangelho lá de João, capítulo 14, e lá até o capítulo 16, fala da importância que tem da pessoa receber o Consolador. Bem, meus irmãos, eu gostaria de dar continuidade ao último vídeo que nós começamos a falar sobre o alerta, os sinais, os alertas que são viabilizados para que as pessoas, ao dar ouvido a esse alerta, elas possam se precaver e se prevenir para que o mal não lhe apanhe subitamente. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O Senhor Jesus já tinha deixado claro aos seus discípulos que ele iria voltar para o seu lugar da glória, para junto do Pai. Após ele ressuscitar, ele iria ser crucificado, tudo ele deixou claro para os seus discípulos: eu vou ser crucificado, eu vou sofrer, padecer, eles me matarão, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. E ele já tinha deixado claro para os seus discípulos, mas que ele voltaria, tanto
que quando o Senhor Jesus estava tendo a sua ascensão aos céus, apareceram alguns varões de branco e falou para aquelas pessoas que estavam ali assistindo: olha, do mesmo modo que vocês estão vendo ele ir, ele retornará. Só que as pessoas precisam entender que nós teremos pela frente mais duas voltas de Jesus. Duas voltas de Jesus. E elas têm que entender isso, embora existe até mesmo na boca de muitos pregadores, ou de alguns pregadores, que não haverá o arrebatamento secreto. O diabo, o enganador, ele foi enganador desde o início, ele sempre procura desvirtuar a verdade de Deus. Foi assim que ele disse para Eva. Ele chegou para Eva e disse para Eva: o Senhor não quer que vocês comam, né, do fruto que há no jardim. Eva falou assim: não. De tudo que há no jardim, nós podemos comer, só não podemos comer daquela árvore do bem e do mal. Porque o dia que nós comer, o Senhor disse que nós morreremos. O diabo fala: Deus sabe que não é assim. Ele tenta contradizer o que é de Deus. Por isso que aparece muitos aí que se dizem ser de Jesus, e já apareceu até quem disse que era Jesus, e que eles pegam a Bíblia e dizem assim: não, para que Santa Ceia? Não precisa ter Santa Ceia. Para que batismo nas águas? Não precisa batismo nas águas. Para que batismo com o Espírito Santo, meus irmãos? E começa a inserir dentro das placas de igreja deles uma porção de doutrinas cheias de heresias, doutrina cheia de dissimulação, de engano, de falsidade, de fingimento. Por isso que existe muitos lugares que tem uma plaquinha de igreja lá com o nome lá, porque, meus irmãos, se eu pegar aqui numa estrada que eu tenho aqui, eu andar 5 quilômetros, se eu contar 30 placas de igreja é pouco. Se eu andar 5 quilômetros e eu contar 30 placas de igreja, é pouco. É comunidade tal, é ministério sei lá o quê, é Assembleia do Azeite, é Assembleia do Cajado, é Assembleia do Manto, é Igreja Congregacional, é Igreja IPBB, é Igreja ADCC, é Igreja... Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você pega as redes sociais, o que tem mais em cima de redes sociais são aberrações evangélicas, aberrações cristãs. Você pega, né, como eu estava ouvindo um pregador ontem, que ele estava conversando, parece, com um tecladista dele, dizendo: cuidado com o que nós vamos cantar. Nós temos que selecionar bem os hinos que nós vamos trazer aqui para cantar. Porque tem muitos hinos que não é para adorar a Deus. Adoram outras coisas, estão lá engrandecendo outras coisas, menos a Jesus, menos ao nosso Senhor Jesus. Então, as pessoas precisam tomar cuidado, vigiar. Tomar cuidado, vigiar, para que elas não venham cair nesse laço do enganador. Então, os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, qual é a próxima vinda do Senhor Jesus? É a vinda que vai vir, que ele vai vir só até as nuvens. Que ele vai vir, que se dá o nome do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é aquilo que a Bíblia diz, que dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. O arrebatamento da igreja está muito bem claro lá na parábola das 10 virgens. Das 10 virgens. 5 foram e 5 ficaram. O arrebatamento da igreja está escrito lá em Tessalonicenses, a vinda do Senhor.
O Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele para encontro do Senhor nos ares. Essa é a primeira volta de Jesus. Aí ele diz aqui, ó, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Olha o que o Senhor Jesus começa a dizer. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Foi o que Pedro disse lá em 2 Pedro, capítulo 2. Que esses falsos mestres dissimulados, muitos seguirão as suas práticas. E você pode ver que é tão verdade que eles enganarão a muitos, muitos seguirão as suas práticas. Como é que está o templo desses tipos de pessoas? Lotados, cheios de pessoas. Cheio de pessoas ela caindo pelo chão, rodando. Cheio de pessoas pulando. E a Carnaval Santo, Rock in Rio Santo, Festa Junina Santo, as pessoas levando para dentro das igrejas festas pagãs. Festa que é honraria para o diabo e seus demônios. Mas eu que venho aqui falar isso, como muitos que estão aí alertando, é que somos os que não estão, que somos os ultrapassados. Nós que somos os conservadores dessa verdade, desse zelo com as coisas de Deus, é que somos os que estão fora da época. Vocês estão fora da época, isso já passou, as coisas se atualizaram. Veja aí como é que está muitos púlpitos de pregação. O tipo de vestimenta que eles estão levando para o púlpito. Parece até uns gogoboy. Uns gogoboy, tudo de calcinha apertadinha, volumosas, saradinhos, perderam o decoro para se ir para o púlpito. Isso eu digo tanto a parte de homem como de mulher, pregador, pregadora, que não tem decoro de ir para aquele lugar santo que ali deveria estar representando o nosso Senhor Jesus. Eles vão lá, parece que estão lá querendo apresentar a si mesmo. Veja, está escrito aqui, ó, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Vocês ou nós temos que ter muito cuidado com os que estão dentro, porque os que já estão fora nós já sabemos quem os usa. E muitas das vezes, eu, como pastor, pregador de evangelho, quando eu estive à frente de igrejas, que hoje eu não estou mais vinculado a nenhum ministério, o meu ministério está aqui diante dessas câmeras, mas quando eu estava vinculado a um ministério, é que eu pedi desligamento desse ministério e não estou dando satisfação, eu nunca fiz aqui dar satisfação, entendeu? Não preciso dar satisfação a ninguém, eu pedi para sair desse ministério. Inclusive ontem eu estava conversando com o líder na época, quem eu fui falar, olha, eu não quero mais continuar. Fui, somos amigos, conversamos, respeito esse ministério, porque não existe ministério humano perfeito, existe aqueles que pode ser, pessoal, pode ser o mais certo, mas tem defeitos e são toleráveis, mas tem a prática da Bíblia Sagrada. Então, eu fazia atendimento e eu via lá como que às vezes a pessoa resistia a Deus, resistia, se entregasse para Jesus, resistia, seguir o caminho do nosso Senhor. Então nós temos que ter cuidado com muitos que estão dentro, porque existem muitos que estão dentro de muitas igrejas que, como Jesus disse assim, ali, ó, e enganarão a muitos. Quantos homens que casaram com alguma irmã, irmão, estavam lá dentro da igreja e foram enganados?
Quantas mulheres, moças, virgens, que casaram com um sujeito. Eu conheci um assim, que casou com uma obreirinha, virgem, direitinha, menina de família. Com menos de 3 meses ele traiu a menina com um membro que tinha 2 filhos, dentro da própria igreja. O Senhor sabe que eu não estou mentindo, e o Senhor Jesus sabe o que se tem de escândalos por aí. Vocês sabem o que tem de escândalo por aí, dentro de placas de igrejas. Por isso que a pessoa que resolve frequentar uma igreja, ela tem que olhar tão somente para Jesus. Ela não pode ir lá procurar defeitos, que ela vai encontrar. Ela tem que tão somente ligar-se para Jesus. Eu, particularmente, eu vou na minha igreja, eu assisto o meu culto, falo pouco, converso pouco e vou embora. É o que eu faço, eu particularmente falando. Qual a mulher que eu converso mais? A minha esposa. Quem é que eu converso mais? O meu filho. Não estou dizendo que eu sou antissocial. Eu só estou dizendo que eu procuro vigiar. Esses dias que nós estamos vivendo, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Levantar-se-ão, capítulo 24, 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. As redes sociais, o YouTube, Instagram, TikTok, está tudo cheio de falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Meus irmãos, faça o que você tiver que fazer para conservar a sua salvação. Negue esse mundo, negue a si mesmo, sai da roda dos pecadores, não anda seguindo o conselho dos ímpios, abandona a bebidinha, a cervejinha, abandona o drinkzinho. Ah, não tem nada a ver, tem a ver sim. Abandona, sai de cima de internet, desses sites, dessas páginas que contamina, que esfria, que suja as vestiduras. Sai, larga tudo que você tiver que largar, que comprometa a sua salvação. Porque, meu irmão, passe o que você tiver que passar nesta vida, mas não queira passar um dia na grande tribulação e no lago de fogo. A segunda volta de Jesus vai acontecer lá quando ele vier para fazer a prisão de Satanás. Quando ele vier para lançar lá no lago de fogo o falso profeta, o anticristo, a besta. Lá na frente. Lá depois da grande tribulação. Aonde vai se iniciar o milênio aqui. Depois vai ter o juízo de Deus, como diz lá Apocalipse 20, versículo 11. A Bíblia não é difícil de interpretar quando nós temos o Espírito Santo. A Bíblia não é de difícil entendimento quando nós temos o Espírito Santo. Quem me traz inspiração na Bíblia não é o copiloto nem o agente da inteligência artificial. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me traz o entendimento. É o Espírito Santo que colocou no meu coração a certeza de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Que o arrebatamento da igreja vai acontecer. E que esse mundo vai ter o fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.